Shalom, graça e paz. Hoje é o 6º dia da leitura de Provérbios. E o capítulo é uma advertência quanto a não ser fiador, não ser preguiçoso, não semear contenda e não cometer 7 pecados que o Senhor vai citar aqui. E no final ele vai falar contra a preguiça e contra a maldade. Então vamos começar aqui do versículo 1 ao versículo 5, ele vai falar quanto a ser fiador. E apesar de em Israel antigo, o cuidado com o próximo ser muito efetivo, a doação, o benefício, especialmente aos órfãos, viúvas e necessitados, ou seja, aqueles que são desprotegidos, ele era algo incentivado, né? Enquanto que a usura, né, era condenada. Mas aqui nesse texto ele fala de assumir dívida a partir de precipitação, de ações impensadas, sem consultar ao Senhor. Já no versículo 6 ao versículo 11, ele vai falar do preguiçoso. E ele vai usar a formiga, um animal bem pequenininho, né? Ele vai usar como um exemplo de trabalho e reserva financeira. Fazer no presente para ter no futuro. E no versículo 10, ele vai usar uma expressão assim, um pouco, e é mencionada 3 vezes, alertando sobre como que pequenas negligências vão gerar uma grande deficiência. Então ele vai dizer assim, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Então aqui é um alerta, porque às vezes a gente diz assim, daqui a pouco eu faço, depois, outra hora, e sem perceber, a gente entra num ciclo de preguiça e a gente começa a adiar o que a gente deveria fazer. Existe uma tradução desse texto que vai dizer assim, ó, eu vou deitar um pouquinho ali, cruzarei os braços para dormir mais um pouco. E a pobreza vem marchando sobre você e a escassez abate como um soldado invasor. Então, nós vamos ver que a Bíblia ela é muito clara quando ela fala do trabalho. Em tempos onde muitas pessoas querem enriquecer, querem lucrar, mas sem ter muito trabalho. A Bíblia vai deixar claro que o resultado de ser omisso com o trabalho pode ocasionar na vida de alguém. Agora, depois do versículo 12 ao versículo 19, a gente vai encontrar quanto não semear discórdia. E aqui é citado o homem de Belial. Essa palavra Belial, ela é usada para indicar algo ou alguém inútil, que não serve para nada ou que não é bom para nada. Um homem que é cruel, que vive de discursos tortos. Na primeira aliança, ou seja, no Antigo Testamento, foi usado o homem de Belial para designar esse tipo de homem, esse homem mau. Mas na Nova Aliança, no Novo Testamento, essa palavra vai designar o próprio Satanás. E o texto aqui em Provérbios vai dizer que o fim desse homem de Belial, ele é trágico, conforme o versículo 15, que vai dizer de destruição. Ele será quebrado sem reparo. E logo a seguir, o texto já emenda falando sobre coisas que aborrecem o Senhor e a 7ª que ele abomina. Então vamos vê-las. Primeiro, olhos altivos. É uma expressão que descreve um olhar de arrogância, de soberba, de presunção. Vai se referir à atitude de quem sente superior aos outros, olha com desdém, com desprezo. E a Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. A segunda coisa que o Senhor rejeita é a língua mentirosa. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, João 8,44. Portanto, quem mente é considerado filho dele. Além disso, mentir, as escrituras vão relatar que aqueles que amam e praticam a mentira não herdarão o reino dos céus e ficarão de fora da cidade de Deus. É o que está citado no livro de Apocalipse 22:15. A terceira coisa que é citada como o Senhor rejeitando são mãos que derramam sangue inocente. Inclusive, Êxodo 20:13, né, que é um mandamento, não matarás.
E aqui ele fala sobre o derramamento do sangue do inocente. Em Gênesis 4, a gente vê, por exemplo, Caim matando seu irmão Abel, e Deus pergunta para ele porque o sangue de Abel começa a clamar da terra. E lá no Novo Testamento, em Hebreus, vai dizer que o sangue de Abel ainda fala, porque ele pede justiça. A quarta coisa é o coração que maquina pensamentos viciosos, planeja o mal. Em Romanos 12, nós encontramos uma orientação. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E a quinta coisa que ele diz são os pés que se apressam para correr para o mal. Em Provérbios 4, a gente já leu uma instrução, desvia o teu pé do mal. E o mal aqui é tudo o que destrói o homem porque não está como foco o Senhor, os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis. E aí, por fim, ele vai dizer que ele abomina testemunhas também, ele não gosta, né, de testemunhas falsas que proferem mentiras. Nós já dissemos que o pai da mentira é Satanás, mas aqui, além de mentir, fere um outro mandamento, que é Êxodo 20:16, que vai falar sobre proibir dar falso testemunho contra o próximo. Então aqui estão as 6 coisas que o Senhor odeia, mas ele diz que tem uma que ele detesta. E o que é isso? Semear contenda entre os irmãos. E aqui a gente precisa parar e analisar seriamente sobre onde nós temos agido entre nós como corpo de Cristo. Nós precisamos levar essa palavra muito a sério e ao invés de apontar o outro, a gente deve apontar para nós e analisarmos quantas vezes nós fazemos isso e ainda consideramos isso como brincadeira. E aquilo que a Bíblia está considerando como algo que o Senhor detesta, a gente está levando como uma brincadeira. Então, quem sabe hoje você vai precisar parar e tomar uma decisão séria de jejuar palavras. Toda vez que você for falar de alguém, arrumar uma confusão, matar um irmão com a língua, é melhor parar e pensar, refletir, calar e fazer um jejum de palavras. Porque o Senhor abomina isso. E por fim, aqui no texto, o autor volta a advertir sobre a mulher adúltera e guarda o mandamento dos pais, pois ele é uma lâmpada para trazer luz sobre os caminhos traiçoeiros da vida. Contudo, o versículo 31 diz que o homem que rejeitar esses mandamentos, ele vai destruir a si mesmo. Então, eu quero voltar aqui o que eu estava falando anterior para trazer a reflexão desse dia. Temos assumido dívidas precipitadamente sem consultar ao Senhor? A quem devemos ajudar? Nós temos sido preguiçosos e reclamando do que não conseguimos obter porque a gente está vendo que o outro conquistou? Nós temos semeado discórdia entre os irmãos, sendo instrumento de confusão? Dessa lista das coisas que Deus odeia e aquela que ele detesta, quais têm sido as práticas em minha vida que eu preciso abandonar? Nós precisamos não apenas refletir sobre isso, mas nos converter dessas práticas. Não é somente ser impactados por essa palavra, mas é sermos transformados por ela e decidirmos agir de modo contrário. Então, eu quero deixar essa reflexão nesse dia de hoje para todos nós, em todos os momentos, em toda roda de conversa, toda vez que chamarem a gente para falar alguma coisa. Eu só estou comentando sobre o irmão, será? Vamos repensar sobre isso e vamos colocar diante do Senhor em oração. Quando chamarem você para falar de alguém, fala, irmão, vamos orar aqui agora por essa pessoa? E aí você vai ver e encerrar o assunto. Ou realmente a pessoa quer realmente ajudar, ou ela só vai ficar constrangida e o assunto vai acabar. Então, até amanhã, se assim o Senhor permitir, e nós continuarmos essa leitura de Provérbios. Shalom, shalom.